Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida, dia 14 de junho de 2024, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel e espectadores da TV Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo para nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos do livro SOS Família, pelo espírito de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, é denominada Laços Eternos. E Joana nos diz: a reencarnação estreita os vínculos do amor, tornando os laços eternos, pelo quanto faculta de experiência na área da afetividade familiar. Enquanto as ligações de sangue favorecem o egoísmo, atando as criaturas às algemas das paixões possessivas, a pluralidade das existências ajuda, mediante a superação das conveniências pessoais, a união fraternal. Os genitores e nubentes, os irmãos e primos, os avós e netos de uma etapa trocarão de lugar no grupo de companheiros que se afinam, permanecendo os motivos e emulações da amizade superior. O desligamento físico pela desencarnação faz que se recomponham, no além, túmulo, as famílias irmanadas pelo ideal da solidariedade, ensaiando os primeiros passos para a construção da imensa família universal. Quando a força do amor vigilante detecta as necessidades dos corações que mergulharam na carne, sem egoísmo, pedem aos programadores espirituais das vidas que lhes permitam acompanhar aqueles afetos que os anteciparam, auxiliando-os nos cometimentos encetados e reaparecem na parentela corporal ou naquela outra, a da fraternidade real, que os une e faculta os exemplos de abnegação, renúncia e devotamento. Este amigo que te oferece braço forte, esse companheiro a quem estimas com especial carinho, aquele conhecido a quem te devotas com superior dedicação, esse outro colega que te sensibiliza, esse outro discreto benfeitor da tua vida, aquele outro vigilante auxiliar que se apaga para que apareças, são teus familiares em espírito, que ontem vergaram as roupagens de um pai abnegado ou de uma mãe sacrificada, de um irmão zeloso ou primo generoso, de uma esposa fiel e querida ou de um marido cuidadoso, ora ao teu lado noutra modalidade biológica e familiar, há uma irmã da tua alma, diminuindo as tuas dores no carreiro da evolução, impulsionando-te para cima, sem pensarem em si. Os adversários gratuitos que te sitiam e perturbam, os que te buscam sedentos e esfaimados, vencidos por paixões mesquinhas, são também familiares outros a quem ludibriaste e traíste, que agora retornam, necessitados do teu carinho, da tua reabilitação moral, a fim de que se refaça o grupo espiritual que ascenderá contigo no rumo da felicidade. Jesus, mais de uma vez, confirmou a necessidade dessa fusão dos sentimentos acima dos vínculos humanos, exaltando a superior necessidade da união familiar pelos laços eternos do Espírito. A primeira, fê-lo ao exclamar, respondendo à solicitação dos que lhe apontavam a mãezinha amada que o buscava, referindo-se: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade do Pai. Posteriormente, na cruz, quando bradou
num sublime testemunho em resposta direta à mãe angustiada que o inquirira: meu filho, que te fizeram os homens? Elucidando-a e doando-a à humanidade: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Entregando-o ao seu cuidado, através de cuja ação inaugurou a era da fraternidade universal acima de todos os vínculos terrenos. Um bom estudo a todos, meus irmãos. Queridos irmãos do Abel Sebastião do Almeida, que as doces e suaves vibrações do amor de Jesus possam envolver a todos nós que neste momento nos conectamos no estudo do Consolador Prometido. Que essas vibrações possam envolver a todos, iluminando cada consciência e fazendo vibrar a mais íntima fibra dos nossos corações. Muita paz. O nosso assunto deste momento é do Livro dos Espíritos, da questão 773 à questão 775. São laços de família. Eu vou ler aqui as perguntas e as respostas e depois comentaremos. Laços de família. Por que entre os animais, os pais e os filhos não se reconhecem, mas logo que estes não têm mais necessidade de atenção? Os animais vivem a vida material e não a vida moral. A ternura da mãe para os seus pequenos tem por princípio o instinto de conservação dos seres aos quais ela deu a luz. Quando esses seres podem bastar de si mesmo, sua tarefa está cumprida, nada mais lhe pede a natureza. Por isso é que eles abandonam para ocupar-se com recém-vindos. A questão 774. Há pessoas que vêem os animais abandonando suas crias, conclui que entre os homens os laços de famílias não são mais do que o resultado dos costumes sociais e não uma lei natural que devemos pensar disso. Responde os espíritos. O homem tem destinação diversa da dos animais, porque, pois, sempre quer identificá-lo com eles. Nele, há outra coisa além da necessidade física, a necessidade do progresso. Os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de família estreitam os laços sociais. Eis aqui porque os laços de família são uma lei natural. Deus quis que o homem aprendesse assim, amar-se como irmãos. Questão 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de famílias? A resposta dos espíritos: uma recrudescência do egoísmo. Meus irmãos, nos diz o Espírito Emmanuel que a família é uma organização de origem divina. Então imagine vocês, sendo a família uma instituição de origem divina, a necessidade de que ela exista e que se fortaleça. Os espíritos superiores, não há ainda uma definição como foi que cada um de nós se individualizou no processo da criação divina. Mas alguns seres superiores têm dito que isso começa no mineral, passa para o vegetal, estagia no reino animal e acorda no homem. Esse é o progresso e a individualização do princípio inteligente, que habita o universo, que somos nós, criado por Deus, sem amar e sem saber. E temos uma destinação que atingimos a perfeição. E essa perfeição, meus irmãos, nos leva a compreender Deus. Por isso, a importância da família, porque une os seres de Deus pela unidade consanguínea e aí desenvolvemos os sentimentos. E o mais sublime desse sentimento é o amor. Quando as famílias
são organizadas, direcionadas, e o amor é a tônica do relacionamento, né? A rua inteira, se as famílias forem assim, terão uma certa paz. O bairro, a cidade e, quem sabe, o país, né? Esse é o processo da criação divina e a destinação da família, né? Aproximar os seus filhos, desenvolver nele o sentimento, libertá-lo do egoísmo, que é uma herança, né, primitiva do espírito, que nós ainda não aprendemos a nos livrar dele, né? Porque o egoísmo, ele nasceu em nós, do instinto de sobrevivência, no nosso estado primitivos, né? Mas hoje, nós desenvolvemos algo sublime em nós, que é a consciência, né? Temos noção plena do que é certo e do que é errado. Estão compreendendo? E os Espíritos aí nos explicam que a lei de Deus está escrito em nossas consciências, meus irmãos. Então vocês imaginem, né? A necessidade da família. É algo muito sublime, é algo muito superior, às vezes, ao entendimento humano, né? Há casos em que agrupamentos humanos não desenvolveram esse laço, né? E eles vivem ainda a vida primitiva. Estão compreendendo? Não há o respeito, né? Irmãos casam com irmãs, parentes em si, porque ainda não desenvolveu o senso moral. Mas isso já é bem passado, né? Ainda há os agrupamentos primitivos, né? São espíritos das suas primeiras reencarnações. Mas na maioria das organizações humanas hoje, né, as famílias já tendem a esse crescimento interior dos seus filhos, né? O exemplo da mãe para os filhos, né? Não pode haver coisa maior e mais sublime. Especialmente quando nos lares reencarnam filhos, espíritos problemáticos que precisavam nascer ali, entendeu? E o cuidado da mãe é tudo direcionado para ele. Às vezes gera ciúme dos outros irmãos, porque ele é o mais problemático, ele é o mais que cria mais problema, que dá angústia na família toda. Mas as mães estão ali. A gente sabe que são resgates, né? São espíritos que nós tínhamos débitos com ele. Aí vocês verem a importância da família, né? E às vezes esse gesto da mãe para com os filhos, e às vezes o pai, desenvolve nos irmãos, né, no agrupamento familiar, o sentimento de amor, o sentimento de cuidado, né? O sentimento de perdão por aqueles seres ali discriminados. Por quê? Porque é nosso irmão, tem o nosso sangue, vocês estão compreendendo? Um dia isso desaparecerá, porque o amor será pleno. E um dia nós seremos uma única família, né, no nosso planeta. Estão compreendendo? É algo muito sublime e que devemos cada dia mais aperfeiçoarmos, né, esse instituto divino, né, que é a família. Porque sem ele não há equilíbrio em uma sociedade. Não haverá paz, né? Porque o individualismo predomina, o egoísmo permanece e até desenvolve-se mais, né? E aí entramos naquela situação, cada um por si e Deus por tudo, né? Isso é a recrudescência do ser, entendeu? É a volta à barbárie do individualismo puro. E só a organização familiar, como disse Emmanuel, é algo de origem divina, é capaz, né, de cortar essas arestas, aproximar os antagônicos, ensiná-los o amor, a fraternidade, o perdão e a persistência no bem, meus irmãos. E é algo que nós precisamos pensar muito e respeitar, né? Todas as casas espíritas precisavam e precisam, os que não têm, ter um departamento de família, né? De família, trabalhar a família. Neo Lúcio escreveu um livrinho lindo, que é Jesus no Lar, né? Ele retrata Jesus no lar com a família, né, dele e dos apóstolos, né? Eu sempre indico esse livro para todas as criaturas. E
Há um outro livro do jornalista famoso, Humberto de Campos, né? Que é um livro lindo, que também é Jesus, a boa nova de Jesus, né? É uma beleza das almas já evoluídas, né? E toda a problemática que existia ali na família é levado à observação de Jesus, e ele nos dá lições belíssimas e profundas, que vai ao encontro do nosso ser, a nossa transformação interior e o aprimoramento, né, do nosso ser espiritual. Então, não esqueçam, se vocês puderem, adquira o livro Jesus no Lar e a Boa Nova, de Humberto de Campos, né? E Jesus no Lar é de Neio Lúcio. Obra maravilhosa, né? Os capítulos são pequenos, mas são profundos, né? E trata, meus irmãos, da família, né? Você vê, os laços da família são tão importantes que, às vezes, a família, por necessidade de sobrevivência, né? De emprego, elas largam os seus núcleos, né? E os parentes, sabe? E nunca deixam de se comunicar. E outra coisa, sempre marcam o encontro. E quando se encontram, né? É uma festa maravilhosa. Por quê? Ali se desenvolveu o amor, a preocupação, como é que estamos, né? E hoje melhorou muito, porque nós temos a internet, temos os celulares, né? Conversamos direto com amigos. Há uma grande amiga minha de infância, éramos vizinhos numa cidade pequena no Nordeste, e ela mora há 30 anos na Inglaterra. Mas havíamos perdido o contato, mas graças a Deus nos encontramos pela internet, sabe? E aquele sentimento que foi desenvolvido lá no ambiente familiar, ele durou, ficou em nossas almas, escrito, né? E hoje conversamos, às vezes, o fuso horário, né? Ela me liga à noite, conversamos 2, 3 horas, né? Aí eu, às vezes, cuido de parentes delas aqui, tento orientar, e ela de lá e me agradece. Quer dizer, esses são os laços de família, né? Que extrapolou o laço sanguíneo, né? E tornou-se a família espiritual, né? Foi isso, meus irmãos, que Jesus veio fazer aqui na Terra. Estão compreendendo? Foi isso que ele veio trabalhar na espécie humana, né? Porque só os seres modificados interiormente, dirigidos pelo amor, pela bondade, pela caridade, expulsando de si o egoísmo, né? O orgulho, essas vaidades tolas, é capaz de criar a paz em nosso planeta, né? E é a família, meus irmãos, um instrumento que vai nos conduzir à perfeição, né? Ao equilíbrio. Porque desde quando as famílias se organizaram, aos modos que nós conhecemos hoje, né? Que isso vem progredindo, entendeu? E naturalmente, né? A manutenção da família nos levará a um aprimoramento maior, guiados pela beleza, pela grandeza daquilo que Jesus nos ensinou. Vocês estão compreendendo? As pessoas falam, Jesus morreu na cruz para nos livrar dos pecados e nos livrar do inferno. Não, meus irmãos. Jesus morreu na cruz, ele sabia aonde ele reencarnaria. Ele conhecia tudo na humanidade. E os Espíritos Superiores dizem que a vinda de Jesus aqui entre nós assemelha-se a uma criança de colo colocada numa jaula de panteras, né? Você vê o amor, a doçura, a brandura diante da ignorância humana, da brutalidade, do egoísmo. E graças a Deus diminuiu bastante após a vinda de Jesus, né? Mas a função dele primordial aqui, meus irmãos, foi a nossa modificação interior, né? Foi a sublimação do nosso ser, aproximando-nos uns dos outros, através das famílias, para que nós nos aproximasse de Deus, o nosso Pai Criador, pela nossa elevação interior, pelo nosso crescimento espiritual. Isso é uma verdade sublime, meus irmãos, que nós não podemos olvidar, não é? E precisamos mudar esse conceito, né? Qual foi o móvel, né? Que fez Jesus deixar as paragens celestiais e vir até nós, né? Isso a gente precisa trabalhar muito no meio espírita, né?
porque é onde há mais pessoas esclarecidas em termos da espiritualidade, da eternidade do ser, da responsabilidade e da necessidade da família. Meus irmãos, para compreendermos em profundidade, né? Para a gente entender essa questão do aperfeiçoamento interior, da mudança, eu não recordo bem o nome do jornalista que contou isso que eu vou passar para vocês. Ele escrevia na revista O Cruzeiro. Certo dia, o editor da revista pediu que ele escrevesse um artigo sobre a problemática, sobre o sofrimento humano, sobre a grande diferença entre os seres aqui encarnados. Encarnado na nossa linguagem, é claro. E ele foi para casa. Na época não tinha computador, era aquela máquina de escrever, né? E ele entra no escritório dele, na casa dele, e ele não consegue puxar o fio da meada para escrever o artigo. Então, vocês vejam bem, ele tinha um neto, né? O neto estava na casa dele e fazia barulho com um carrinho brincando no corredor. Né? A casa dele tinha um corredor e um departamento, e um deles era o escritório. Aí ele não queria brigar com o menino, porque a mãe dele não estava lá, estava com a avó e tal. Aí que ele falou, o que ele fez? Como é que eu vou fazer meu neto parar com esse barulho? Ele viu que na parede tinha um mapa mundi, né? E aí ele pegou o mapa, rasgou o mapa todinho e chamou o neto dele. Falou assim, meu filho, olha só, vovô precisa fazer um trabalho. E era com esse mapa e alguém rasgou o mapa. Ele imaginou, né, que o menino ia passar o dia todo tentando colar o mapa e ele teria ali sossego para escrever o artigo. Mas o menino voltou logo. Ele assustou-se e perguntou ao menino, meu filho, como é que você fez isso tão rápido? Ele falou, vovô, atrás do mapa eu vi que tinha um ser humano, né? Tinha um homem. Eu consertei o homem, vovô, e eu consertei o mundo. Vocês estão compreendendo nossa grandeza? A vinda de Jesus aqui entre nós teve essa finalidade, consertar o homem interiormente, mudar a sua paisagem interior. Então foi o mais belo artigo que ele escreveu na vida dele, né? Era o conserto, era a modificação humana. E hoje nós temos o Consolador prometido, né? Que é a doutrina espírita, que nos mostra antes, durante e depois dessa existência do corpo físico e tudo aquilo que nos acarreta hoje, sofrimento e alegrias, né? Tem origem no nosso passado. Estão compreendendo? E, olhe bem, a grandeza, a necessidade para a humanidade e a manutenção das famílias. Eu li um livro de Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo Pereira Franco. E esse livro, ele trata dos processos obsessivos, né? É loucura e obsessão. E nesse livro ele trata de um processo terrível de obsessão, que já durava mais ou menos 700 anos. Ele surgiu, né, num feudo. Houve uma época que a Europa não era um país, eram feudos, né? E havia aquela briga dos feudos para invadir o outro, para tomar, criavam um exército, né? E tal. E essa família, a mãe, o pai foi morto numa dessas emboscadas de tomar um outro feudo, né? E ela induziu o filho a vingar o pai. Era uma fidalga poderosa, ficou, né, a fidalga do feudo. E o filho foi. E foi pego, foi torturado, tudo mais. E nasce nele uma revolta incontrolável. Ele alia-se às hordas espirituais perversas, né? E o pai dele era um espírito já com certa evolução. E ele lembrou dos laços de família, da alegria que era a família dele, que aquilo não poderia ter acontecido, né? E que diante do egoísmo, né, da ganância de tomar os bens dos outros, né, desfez aquele laço de família que fazia falta. Então, essa mãe,
e esse pai reencarnaram algumas vezes, né? E ela relata que uma das encarnações desse filho foi na África, né? E ele é trazido para o Brasil como escravo. Foi um método que os espíritos encontraram para que amansasse aquele ser embrutecido. E no momento do tratamento, e o trabalho dela, né, era tentar encontrá-lo e atraí-lo para ela. E acontece que o pai estava encarnado aqui no Brasil e ela estava desencarnada, né? E todo o trabalho que ela desenvolvia, cuidando dos outros, né, de outras famílias, era para reintegrar a família dela e encontrar esse filho, que era um espírito perverso, de uma maldade incontrolável. Então, o Manuel Filomeno de Miranda fazia parte de um grupo de espíritos que trabalhavam com isso. E havia um espírito encarnado que esse o obsediava. Então, o que aconteceu? A mãe estava reencarnada, estava desencarnada, e ela era uma preta velha, uma fidalga europeia, que estava desencarnada e atuava numa casa religiosa, né, num culto afro-brasileiro, numa casa de Umbanda. E o pai encarnado, né, cuidava do desafeto dele. Então, você veja bem, o trabalho da espiritualidade e o que os laços de família, né, de 700 anos tentando encontrar-se, salvar-se a si mesmo pela modificação interior. E nesse centro de Umbanda, né, em que ela, quando incorporada, era uma preta velha, que dirigia todo o trabalho sob os auspícios, né, do Dr. Bezerra de Menezes, esse espírito é atraído. Foi um trabalho pesadíssimo, né? Engraçado que o Manuel Filomeno de Miranda diz ele que mesmo como espírito, como encarnado, ele tinha algum preconceito, né? Mas ele chegando nessa casa de Umbanda, ele ficou impressionado, que não havia estudo, não havia, assim, certas coisas que havia nas casas espíritas. Mas olha só o que ele falou, que ficou gravado na minha alma, né? Aqui faltava a intelectualidade, mas o amor sobejava, né? O amor sobejava. Aí nós vemos, né, a importância, a grandeza e a necessidade da família, né? Esses laços, né, quando desenvolves, não se desfazem. Não importa a diretriz que cada um dos membros tomou, mas a ligação meu filho, meu pai, minha mãe, meus irmãos, né? E ela consegue, meus irmãos, atrair o espírito que não identificou nela a mãe, né? Ela estava mudada. Ali ela era uma preta velha que dirigia os trabalhos com uma equipe fantástica, né? Depois de um trabalho terrível, ele vem para destruir tudo aquilo ali, porque estavam retirando dele alguém que ele obsediava por vingança, né? E ali ele é atraído e a espiritualidade consegue adormecê-lo, né? E ela se sente feliz por ter resgatado o filho dela depois de 700 anos, né? Para nós aqui 700 anos é uma eternidade, né? Mas nós não podemos esquecer que nós contamos o tempo aqui da Terra, as voltas que a Terra dá em volta do Sol. Mas há lugares do universo, meus irmãos, que esse tempo não existe. Estão compreendendo? Então 700 anos para nós é uma eternidade, né? Mas para a criação divina são alguns milésimos de segundo comparado com a eternidade, né? E aí você vê a importância aí dos laços de família que se desenvolveu esses espíritos. Mesmo esse translocado, né, desviado, preso às hostes do mal que ainda populam a terra, né, houve essa grandeza de resgate por causa de quê? Porque existia os laços de família. Não é uma coisa linda? Emmanuel não tem razão quando diz que a família é uma instituição de origem divina, né? Eu tenho uma alegria muito grande, né? De ter conhecido a doutrina espírita lá pelos 18 anos, né? E o que a doutrina me modificou em mim, o respeito que eu desenvolvi
para comigo mesmo e para com meus semelhantes. Ainda sou um espírito, ainda muito atrasado, né? Ainda tenho meus defeitos, né? Mas a doutrina espírita, nessa encarnação, meus irmãos, me fez compreender a vida de outro ponto de vista, né? De outra magnitude, entendeu? E me dá uma alegria muito grande quando às vezes, né, os espíritos dizem que aqui, nós, os espíritos encarnados, andamos como se andássemos em casca de banana ou por cima de ovos. A gente não sabe que hora vai escorregar ou que vai quebrar o ovo, né? Porque não temos um domínio ainda completo do nosso ser, né? Temos consciência já, mas ainda não atingimos a perfeição a ponto de um Chico Xavier, né? De uma Madre Teresa, do Mahatma Gandhi, né? Do Francisco de Assis. E graças a Deus nós temos consciência disso. Isso é um elemento, né, que nos induz ao aprimoramento, a nossa modificação interior. E graças ao Consolador, né, que Jesus nos prometeu, essa consciência tem se desenvolvido em nós, né? Tem se desenvolvido em nós. Deixa de ver, né, o antagonismo da vida no planeta, né? E às vezes a solidão que nós, os espíritas, temos por os que estão em volta de nós não compreenderem o que nós já compreendemos, né? Já nos libertamos do medo da morte, nos libertamos do que seria sobrenatural, do que seria assombração, compreendemos as causas das doenças incuráveis, né? E outra coisa, o mais belo é que identificamos os conflitos de família como instrumento do nosso aperfeiçoamento, né? De desenvolver a paciência, desenvolver o carinho e nos direcionarmos à coisa mais primordial dentro de uma família, que é a educação. Não só o desenvolvimento da inteligência pela educação intelectual, mas acima de tudo, meus irmãos, a educação moral, né? Toda ela alicerçada no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque é realmente a luz que iluminou o planeta, né? Iluminou as consciências humanas. Há mesmo os muçulmanos, né, que têm uma visão diferente nossa, para eles Jesus é eles admitem 5 profetas, né? Moisés, Abraão, Jacó, Maomé e Jesus, estão compreendendo? Eu já tenho lido o Alcorão, né? Mas diverge demais, mesmo ele admitindo, né, Jesus, mas eles colocam a lei, o respeito à lei acima de qualquer coisa, não o amor, como Jesus nos ensinou. E só a família é capaz de desenvolver nos espíritos. Imagina um espírito rebelde, né? Que ele não faz parte daquele núcleo familiar. E às vezes precisa reencarnar ali, porque aquela família tem os elementos que podem moldar o seu caráter. E ali, às vezes ele revoltado, se sente desconectado com aquela família, mas ele vai desenvolvendo o sentimento mais sublime que é o amor, o respeito, né? É a fraternidade. Daí a importância, como eu estou sempre repetindo, da família, né? Façamos tudo, meus irmãos. Quem organiza uma família, né, com casa, né, a escola de treinar os jovens que vão se casar, né, na casa espírita, né, isso é maravilhoso, né, e orientá-los sobre os espíritos que eles receberão, espíritos amorosos, amigos, mas também receberão espíritos antagônicos, né, aqueles que nós magoamos, que nós ferimos, né, e que vem ao nosso encontro, né, cobrando o amor, cobrando o respeito, né. Aí quando a gente tem consciência disso, através da família, a gente vai resgatando irmãos nossos, né, com dificuldade maior do que as nossas. Por isso é importantíssimo, meus irmãos, o estudo da doutrina, né, esse capítulo aqui, tão curto no Livro dos Espíritos, mas de uma grandeza, né, que vai impulsionando nossas almas a um conhecimento maior, a um conhecimento superior, né? E dando continuidade, meus irmãos, ao nosso estudo, temos aqui a questão 708.
Kardec pergunta aos espíritos: não há situações em que os meios de existência não dependem de modo algum da vontade do homem, onde a privação do necessário é mais imperioso, é uma consequência da força das coisas? Responderam os espíritos: é uma prova frequentemente cruel, que deve suportar, a qual ele sabia que estaria exposto. Seu mérito está em sua submissão à vontade de Deus. Se a sua inteligência não lhe fornece nenhum meio de livrar-se dos impeços, se a morte deve alcançar, deve submeter-se a ela sem murmurar, e pensando que a hora da verdadeira libertação chegou e que o desespero do último momento pode fazer perder o fruto da sua resignação. É interessante. Quando nós reencarnamos, nós temos tudo ao nosso favor. Tudo, completamente tudo a nosso favor. Durante 9 meses, a gestação, nos alimentamos através do cordão umbilical de tudo aquilo que a nossa mãe ingere. Quando saímos do ventre, recebemos uma proteção, pelo parto natural, o banho do líquido amniótico, que estava lá o corpinho protegido, dentro do útero, e aí ele vem para um ambiente que pode se contaminar. Mas aquele líquido amniótico, olha só, a grandeza da sabedoria divina, que o homem tem, a grande parte dos seres humanos tem dificuldade de entender ou de acompanhar, ou de compreender. A gente toma o banho para evitar a contaminação naquele momento. Aí tudo bem, é limpado o corpo direitinho. Rapaz, os seios da mãe está cheio de leite, que vai nos alimentar até 1 ano, sem necessidade de outra coisa. E esse alimento tem proteína, tem todo o líquido que o organismo precisa, E não há, na espécie humana, um nível de compreensão dessa grandeza, E isso denota a nossa inferioridade diante do Criador do Universo, das leis que nos regem e da nossa destinação. Isso é muito grave. É o que tem gerado todo o sofrimento humano até agora. É a nossa ignorância da lei divina, a nossa falta de metodologia na própria existência, nos meios de sobrevivência, E então, a quem reclamar, meus irmãos, do sofrimento, a não ser de nós mesmos, A questão 709. Os que em certas situações críticas acham-se forçados a sacrificar seus semelhantes para se nutrir, cometem um crime? Se há crime, ele é atenuado pela necessidade de viver, que lhes dá um instinto de conservação? Os espíritos disseram aqui, já respondi dizendo que há maior mérito em suportar todas as provas da vida com coragem e abnegação. A homicídio e crime de lesa natureza, falta que deve ser duplamente punida. A questão 710. Nos mundos em que a organização é mais apurada, os seres vivos têm necessidade de alimentação? Sim, mas seus alimentos estão com relação à sua natureza. Esses alimentos não seriam bastante substâncias para o nosso estômago grosseiro, da mesma forma que eles não poderiam digerir os nossos alimentos, Meus irmãos, o Livro dos Espíritos, com Kardec, que era um homem de ciência, trabalhou essa questão da natureza humana, de onde ele veio, por que está aqui, qual é a sua destinação, E sempre que surgem ideias novas nos meios dos agrupamentos humanos,
A primeira coisa, essas ideias são rechaçadas. Mesmo tendo tido acontecimentos prévios para quando essas ideias chegassem, nós já tivéssemos mais ou menos preparados para concebê-las, né? Mas isso não tem acontecido, né? Isso não tem acontecido. Então o Livro dos Espíritos, da forma com que Kardec concebeu, pegando tudo que já existe no campo da psicologia humana, especialmente, meus irmãos, na compreensão religiosa, que o que mais agrupa os seres humanos aqui encarnados são as religiões, né? A busca da felicidade e a busca de Deus. Mas a nossa inteligência ainda não se desenvolveu a ponto de nos dar a compreensão exata. E o Livro dos Espíritos, abordando essas questões que nós estamos aqui agora tratando, nos leva a um nível de compreensão mais elevada, né? Mostrando que nós temos todos os meios em torno de nós, né, para a nossa sobrevivência, mas não nos educamos para isso, né? O supérfluo passa a fazer parte da nossa existência mais do que o necessário, né? E aí essas questões terríveis. Então, meus irmãos, não há outro meio, né, para a espécie humana a não ser a educação. Mas a educação integral, né, que nos leva à compreensão de quem realmente somos, por que aqui estamos, qual é a nossa destinação perante as leis divinas. Porque mais que a criatura queira negar a existência de um ser supremo, né, uma inteligência superior a todo humano, é difícil negar quando nós vemos a harmonia esplendorosa, meus irmãos, da criação divina, funcionando além da vontade humana, além do querer humano, né? Quando a gente penetra nossas almas esse tipo de compreensão e de pensamentos, nós vamos nos aproximando da compreensão da lei divina que rege nossas existências. Então, vamos eliminando o supérfluo, né? E vamos nos organizando de forma a vivermos em equilíbrio, diminuindo o sofrimento e as agruras da vida pela falta de metodologia, né? Pela falta de metodologia. Se nós observarmos no planeta, né, os esquimós, na geleira, encontram meio de subsistências. Os beduínos do deserto, a mesma forma. Mas já os seres ditos civilizados, que moram nas grandes cidades como São Paulo, Tóquio, Nova York, Londres, né, eles criaram outros meios de sobrevivência, de subsistência, de se manter vivo, mas mais baseado no egoísmo do que nas necessidades naturais. Aqueles que desenvolvem essa capacidade perante o sofrimento humano é um sofrimento a mais, que ele elimina, menos que ele elimina da sua existência, né? Por isso, meus irmãos, o estudo da doutrina espírita, da forma como Allan Kardec concebeu, nos abrem luzes que iluminará nossos destinos, meus irmãos, e daqueles que convivem conosco, né? Nos dá muita alegria na hora que as agruras da vida batem à nossa porta. Quando a gente tem esse nível de compreensão, elas doem, mas dói menos. Ou senão, nós desenvolvemos uma capacidade de suportação, que temos consciência, né? Por que aquilo está acontecendo? Evitamos de botar a culpa nos outros e procuramos onde foi que eu negligenciei para estar nessa situação, né? Quando a gente abre a nossa alma para esse tipo de compreensão, o outro deixa de ser culpado.
Nós não somos coitadinhos. Somos espírito em processo evolutivo. Já desenvolvemos a inteligência para compreender muita coisa. E uma das compreensões, uma das questões incompreendidas pelo homem é a sua própria existência, né? Mas o livro dos Espíritos é um manancial, meus irmãos, de instrumentos a iluminar nossas almas pelo conhecimento. E esse conhecimento nos traz as certezas. E essas certezas nos geram tranquilidade. Futuramente nos gera paz. Porque a compreensão acompanhará os nossos atos, as nossas palavras, nossos pensamentos e as nossas intenções. Então, quando a gente compreende a necessidade, né, do que precisamos para sobreviver e o supérfluo, aí pronto. A gente já tem um caminho a seguir de forma mais equilibrada. E aquilo que possa ser o supérfluo, há sempre criaturas com necessidade maior do que as nossas, né? Que a gente pode organizar de forma a suavizar um pouco o sofrimento de muitas almas, né? Às vezes nós vemos pessoas, você imagina, né? Qual é a finalidade de um relógio? É marcar a hora para que você tenha um equilíbrio ao momento que você acorda, ao momento que você vai dormir e as suas tarefas, né? Mas vocês vejam bem, há esses relógiozinhos digitais que custam 20, 30 reais, mas aí a vaidade humana, em busca do supérfluo, né, cria relógios caríssimos, de 200 mil reais, ainda enfeita em volta de pérolas, de diamante e tudo, para ostentar uma vaidade. E aí isso é o supérfluo, perante as leis divinas, né? E por esse caminho se vai muito longe. As demonstrações do que vem a ser o supérfluo e o necessário para a nossa própria existência, né? A alegria que nós temos de nessa encarnação temos recebido o Consolador que Jesus nos prometeu, que é a doutrina espírita, né? Por que Consolador? Porque nos consola diante das agruras da vida, porque nos conduz a um estado de compreensão, né? As doenças físicas, né? Nós sabemos que muitas delas têm origem no nosso comportamento, da nossa existência passada, né? Aí você compreende, você sabe que você vai desencarnar, que tudo é passageiro, que o espírito é eterno. Então você cria meios dentro de você de conviver com essas anomalias do corpo físico, né? Que nós hoje sabemos qual é a causa, né? Qual é a causa dessas anomalias? E sabendo, né, aquilo que nós não podemos eliminar pelas terapias, né, pelas cirurgias, pelos remédios, né, é que são resgates, né? Não é castigo de Deus, é o reequilíbrio, meus irmãos. Essa é que é a grande questão, né? Então, meus irmãos, vejam bem, muitas criaturas afastam-se dos agrupamentos religiosos, né? Por causa da vaidade de alguns irmãos que ainda não controlaram, às vezes por causa de uma incompreensão. E há no Brasil uma ignorância muito grande sobre a finalidade das religiões, né? Porque a maioria das religiões nunca esclareceu como a doutrina hoje esclarece, né? Se aí você vai, eu fui católico, eu fui sacristão, ajudava a dirigir a missa, né? Mas tudo ali, no fundo, não criticando nossos irmãos, porque quem somos nós, né? Para dizer o que está certo e o que é errado. Mas assim, era uma coisa vazia, né? Era Deus e o diabo, Jesus Salvador, céu, inferno e o purgatório. E o limbo, né? Onde os espíritos infantis, quando eles encarnavam ainda
na infância. Mas não havia um trabalho de aprimoramento interior. Apesar de que a igreja tem desenvolvido, né? Criou a pastoral da família, né? Eu acompanho isso, tudo quanto é assunto religioso me interessa, né? Mas assim, na doutrina espírita, eu já vi companheiros afastados da doutrina, ou que são iniciantes e vão para lá para quê? Para que Deus proteja ele do mal, para que o Espírito proteja do mal, para arrumar um bom emprego, para que ele tenha paz na família, mas ele esquece, né, que a doutrina espírita é o elemento que educa, né? E nós sempre somos agraciados pelaquilo que doamos, né? Então nunca eu digo a vocês, a casa espírita, meus irmãos, também é uma grande família, né? Nós temos o nosso núcleo familiar e a casa espírita é a família maior, né? E lá nós vamos encontrar irmãos também, que no momento podem não ter uma simpatia para conosco, né? E outro dia eu encontrei um amigo que me conhece de muito tempo e eu estou há mais de 45 anos ligado, né? Sou membro de uma casa espírita. E ele sabe que a gente teve alguns problemas e tal, alguns se afastaram. E ele falou: Alberto, você nunca se afastou daqui? Eu falei: rapaz, aqui é o meu núcleo de trabalho, é o meu núcleo de aperfeiçoamento, é o meu núcleo de observação, né? De mim próprio, né? Então, vocês vejam bem, certas coisas que acontecem são alertas, né? São chamamentos de atenção, são nos convidando à perseverança, tá me compreendendo? E nós não podemos nos afastar. Qualquer problema na minha família eu vou me afastar, no meu emprego eu vou embora? Não. Você não faz isso no emprego, você não faz isso na família. Por que você faz isso na religião, né? Ainda mais na doutrina que não prende ninguém, que mostra um Deus que não castiga, mas que dá oportunidade. E nos mostra que o inferno e o céu não é um lugar circunscrito do universo. Você pode dizer, olha, ali é o céu e aqui é o inferno. Não existe. Os Espíritos nos dizem que o céu e o inferno é um estado de consciência. Entendeu? As consciências que desencarnam dominada pelo egoísmo, pela ganância, pela vaidade, e que ainda tem maldade no seu coração, eles são unidos pela lei da afinidade, né? E vão para os ambientes, né, de sofrimento do mundo espiritual. Mas não é Deus que está castigando, é as atitudes deles, né, que são antagônicas à harmonia do universo, às leis divinas, né, que eles ficam degladiando-se consigo mesmo, né? É o que a André Luiz nos trouxe, né? Umbral, né? Umbral, que é uma faixa habitada entre a Terra e as colunas espirituais, criada pelos pensamentos em desalinho, pensamento de orgulho, de egoísmo, de ganância, de vingança, de ódio, né? Então, criou-se essa... Não tem aqueles anéis de Saturno? Então, quando a Terra surgiu, não tinha isso. Mas foram os pensamentos nossos emanados, né, para cima, que criou uma faixa espessa, escura, né, entre a Terra e o mundo espiritual. E ali os espíritos denominaram de umbral, né, onde grande massa de desencarnados vão para ali. Para quê? Para que eles compreendam a beleza que tinham da vida aqui na Terra, né, a grandeza da própria existência, né, e são socorridos, né. Alguns retornam a reencarnar, outros vão para as colunas espirituais, para os bivaques, né, que André Luiz descreveu. Tem Campo da Paz, Nosso Lar, Alvorada Nova, né, e através da Dona Ivone Pereira, um escritor português, ele fala sobre a Legião de Maria, né, que Maria cria uma grande cidade do plano espiritual para socorrer os suicidas, né? E esse espírito foi um suicida, né? Camilo foi um suicida, e ele era um escritor muito bem preparado. Ele descreveu com maestria, né, o seu estágio do umbral, e ninguém é abandonado, meus irmãos. Todos aqueles que tomam consciência e que precisam sair dali, acendem uma luz no seu coração. E perguntou-se, como é que os espíritos são retirados dali? Olha, a gente observa aquele que tem uma luzinha ali, ó, no plexo solar. Aquele está preparado para sair. Aí a gente recolhe, né?
e aquilo não fica desprovido de assistência, nenhum de nós. Por mais perverso que seja o espírito que desencarnou, sabe-se onde ele desencarnou, sabe onde ele está e sabe o que ele está fazendo, né? E sempre se projeta a oportunidade de resgatá-lo. E a maioria das nossas famílias aqui, elas nascem na espiritualidade pela nossa necessidade evolutiva, né? Entendeu? O próprio André Luiz relata no livro Nosso Lar, né? Que a mãe dele reencarnaria e o pai dele reencarnaria depois. Receberiam duas jovens, né? Que o pai dela mantinha um relacionamento sexual fora do casamento, né? Eles receberiam como filhas. Estão compreendendo? Olha a grandeza e a beleza da família, né? Apagando as arestas do antagonismo, né? Que a nossa inferioridade cria. É muito belo, meus irmãos, muito belo. Então, trabalhemos todos os dias de nossas vidas. Por pior que seja a dificuldade no lar, entremos em comunhão com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, em prece. Porque a prece, meus irmãos, é o melhor antídoto, né? Para a gente afastar de nós a angústia da alma, as agonias, né? As incertezas, né? Porque quando nós oramos, meus irmãos, com sinceridade, nós nos conectamos com os planos superiores da vida, né? Onde os espíritos iluminados conhecem nossas dores e nossos problemas e de tudo fazem para amenizá-los e ajudam-nos a resolvê-lo, principalmente, meus irmãos, dentro dos lares, né? E nós, a cada espírito que ainda não tem, hoje nós temos no meio espírita psicólogos maravilhosos, terapeutas, né? Psiquiatras, né? Pessoas com conhecimento profundo nas questões sociais, de criarmos as escolas, né? As escolas do lar, para o lar, né? Preparando os jovens que vão casar, né? Se fazem hoje essas reuniões, que não são espíritas, né? Mas mais ligada à questão econômica, à questão da organização, né? Mas só a doutrina tem elementos, né? Para trabalhar o interior desses espíritos que se reúnem no matrimônio, criando um novo lar, né? As casas espíritas precisam fazer com urgência, acho que não tem ainda, né? Fazer o núcleo da família, né? E preparar, atrair as famílias que têm problema, né? E trabalhar os jovens que vão se consociar pelo casamento, gerando uma nova família. Isso é de uma importância fundamental. Graças, meus irmãos, os laços de família, né? Graças à organização familiar, a humanidade saiu da barbárie e atingiu o estágio que está. Apesar de que ainda temos muito a desejar. Desenvolvemos profundamente a inteligência, mas o senso moral ainda está a desejar, né? E precisamos trabalhar isso, né? Porque só pela transformação do homem, né? Como o escritor escreveu o seu artigo, que eu acabei de contar no início, né? Que é a transformação, é o conserto do homem, né? Que modificará as famílias, os bairros, a cidade, né? E o país, né? A mudança da sociedade. Meus queridos irmãos, que essas doces vibrações do amor de Jesus e desses espíritos amigos queridos, né? Que não nos abandonam nunca, meus irmãos, possa desenvolver-se cada dia mais em nossos corações e que possamos sentir essas vibrações em forma de amor, de paz, de compreensão, meus irmãos, e de persistência no caminho do bem, do nosso aperfeiçoamento. Muita paz. Que a paz de Jesus instale-se em nossas almas, em nossos lares, nos nossos núcleos, né? Que são as instituições espíritas, e que possamos crescer interiormente, modificando-nos, modificando a sociedade que nós pertencemos. É o meu desejo que todos tenhamos muita paz. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.